Bom, esse curso de dados abertos é organizado pelo W3C Brasil com foco para gestores públicos com perfil técnico. É um curso realizado no âmbito do projeto OD4D, ou Open Data for Development, que é um projeto em parceria do W3C com a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, financiado pelo Instituto Canadense IDRC. É um curso que é dividido em 4 partes. A primeira parte trata-se de conceitos gerais sobre dados abertos. A segunda coloca-se o debate sobre coleta de dados. A terceira parte trata de armazenamento e distribuição dos dados. E por fim, falaremos de uso dos dados abertos. Sobre os conceitos gerais de dados abertos, o curso aborda uma introdução básica sobre dados abertos, como administrar os dados, o impacto da cadeia de valores de dados abertos, uma discussão sobre essa cadeia de valores e, por fim, as estratégias de abertura de dados. A segunda parte do curso, a coleta de dados, ela trata especificamente de quais dados abrir e como devem ser coletados esses dados. A parte de armazenamento e distribuição do curso é uma parte bastante técnica, focada primeiramente nos conceitos de formato de dados. Posteriormente, trata-se de uma introdução às ferramentas, quais as planilhas e os catálogos de dados. E, finalmente, um exercício prático, nesse sentido dos catálogos e as ferramentas aprendidas no início dessa sessão. Introduz também os conceitos de web semântica. A última parte do curso trata do uso de dados abertos. Há um debate, uma explicação e um debate sobre os aplicativos já realizados e qual a sustentabilidade desses aplicativos. E, por fim, um debate sobre questões legais e licenças de softwares, de dados, de bancos de dados e também licencias de conteúdo. Muy bien, entonces paso a presentar brevemente a los docentes. Caroline Burle. Ella es responsable por las relaciones institucionales de W3C Brasil, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Fundación Armando Álvarez Penteado, con especialización en negociación por la Fundación Getúlio Vargas, y se encuentra haciendo una maestría en programa de posgrado en Relaciones Internacionales en Santiago Dantas por la Universidad de Campinas. Luego tenemos a Bernadette Farías Locio. Bernadette es licenciada en Ciencias de la Computación y es máster en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Ceará, y tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Pernambuco. Actualmente es profesora adjunta de la Universidad Federal de Pernambuco. Tiene experiencia en el área de Ciencias de la Computación con énfasis en banco de datos, actuando principalmente en los temas de integración de datos, XML, web semántica, ontologías, sistemas de apoyo a decisión y data spaces. Luego en la mesa tenemos a Cristian Miranda. Cristian es miembro del equipo de datos abiertos y uno de los coordinadores de la Infraestructura Nacional de Datos Abiertos de Brasil. Es consultor de publicación de datos abiertos por el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil. Ha trabajado en el desarrollo del portal de datos abiertos de Brasil y en proyectos de mejora de los servicios de datos e información proporcionados por el gobierno de Brasil. Luego aquí, a mi derecha, tenemos a Carlinhos Cecconi. ¿Cecconi? Es asesor técnico del Comité Gestor de Internet de Brasil, fue analista de proyectos de W3C Brasil, jefe de gabinete del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, secretario del Comité Técnico de Implementación de Software Libre y del primer planeamiento estratégico de implementación de software libre en el gobierno federal. Es consultor en diversas organizaciones para el desarrollo de ambientes wiki en la web, integrante del Instituto de Estudios de Tecnología e Innovación para la Gestión Pública y miembro del jurado del Premio CONIP de Excelencia en la Innovación de la Gestión Pública. Y bueno, no está presente, pero se va a integrar mañana a los docentes Wagner Diniz. Wagner, que va a estar mañana, nosotros lo conocemos porque ya ha compartido, ha venido bastantes veces a Uruguay. Es gerente de la oficina de W3C Brasil, ingeniero electrónico,
con especialización en la Fundación Getúlio Vargas, en Sao Paulo, y en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Wagner tiene una larga experiencia en gobierno electrónico y se desempeñó en la administración pública y también como miembro fundador del Instituto de Estudios de Tecnología para la Innovación en la Gestión Pública. Actualmente está dirigiendo sus esfuerzos de investigación sobre el papel del Estado en la reducción de la asimetría de información entre los ciudadanos. Así que bueno, los dejamos con los docentes, que estamos seguros que van a tener muchísimo que aportarles en estos 2 días, y bueno, estamos a las órdenes por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Desculpem o meu português. Eu também não falo espanhol e também não falo portunhol, então eu falarei mesmo em português. Eu vou fazer o papel do Wagner Diniz, que deveria estar aqui hoje, fazendo a abertura, até não apenas pelo conteúdo, eu vou poder abordá-lo sem dificuldades, mas porque acho que era importante mesmo a presença dele, mas teve dificuldades de vir hoje, amanhã ele estará aqui conosco. E eu aceitei o convite de substituí-lo nesse momento. Pois bem, como já foi apresentado, eu trabalho no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Vou voltar aqui para a página que eu estava, que eu convido, quem ainda não conhece, convido a conhecer, através, pelo menos, do nosso site, cgi.br, www.cgi.br. O Comitê Gestor da Internet no Brasil é um comitê multissetorial. Eu vou abrir aqui uma página para explicar para vocês. O comitê é integrado por 21 membros e nós gostamos muito de dizer que o modelo de governança da internet brasileira, representado no Comitê Gestor da Internet no Brasil, cgi.br, ele expressa o que nós chamamos de nosso modelo multissetorial, multilateral e multi-stakeholder em inglês, mas a gente fala muito lá multissetorial e multilateral. Por quê? Nós somos 21 integrantes, sendo 9 integrantes representantes de organizações governamentais, fundamentalmente do governo federal, tem um representante de governos estaduais no Brasil, mas 9, portanto, do governo, e os outros todos da sociedade civil. E são, a composição está aqui, eu não vou me demorar nisso, para a gente não... Já começamos um pouco atrasado, eu quero reduzir aqui a apresentação para a gente recuperar o tempo. Mas, e convido vocês a visitarem. O que eu queria caracterizar aqui é o seguinte. Primeiro, não há nenhum setor, são 4 setores representados. O setor do governo, a sociedade civil é subdividida em 3 setores, no caso do nosso comitê gestor. Um, que é o da academia, de pesquisadores. Há 4 representantes da academia, 3 eleitos pelos pares, pelas associações de pesquisadores brasileiras, e um indicado pelo próprio ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, um indicado de notório saber. Os outros 2 setores, o setor empresarial, 4 representantes, também eleitos pelas associações de usuários, de provedores de infraestrutura, de bens de informática, empresas de software, reunidas em associações, formam um colégio eleitoral e elegem os 4 representantes das empresas, e outros 4 representantes do chamado terceiro setor no Brasil. Ainda no comitê gestor, indica-se os representantes da sociedade civil organizada como terceiro setor. Então, o fato é que temos 9 representantes do governo, os demais da sociedade civil, 12, dividido em 4 representantes de cada um desses 3 setores. Para nós, esta composição é importante porque ela também denota que não temos nenhum setor majoritário
dentro do comitê. Quer dizer, nenhum setor isoladamente compõe a maioria. Então, as nossas decisões, normalmente o comitê gestor da internet não vota, é sempre a busca do consenso. Quer dizer, é um espaço de conversa, um comitê, um espaço de conversa, para que estes setores que têm posições, visões diferentes, interesses diferentes, né? Há interesses também de negócios, evidente, na internet, não preciso dizer isso a vocês, mas é um espaço onde o conflito deve surgir e o diálogo deve ser preponderante. Quer dizer, onde não há consenso, conversa-se. Muitos dos meus amigos no Brasil falam: o comitê gestor é muito demorado, a gente precisa de decisão. E, de fato, é demorado. Agora, demorar-se não é um problema quando se tem, na minha concepção. Demorar-se não é um problema quando se tem um comitê multissetorial, multilateral, no sentido de que nenhum setor se sobrepõe aos demais, estão todos no mesmo nível de representação, e o que se quer mesmo é conversar e resolver conflitos. E, na medida que há o consenso, encaminha-se as questões. Então, esse é o comitê gestor, essa é a composição, e convido vocês depois a visitarem aí o site, ou até mesmo durante os dias que eu estiver aqui, estou à disposição para conversarmos qualquer coisa. Voltamos, então, aqui à apresentação inicial. Sobre dados abertos, e é uma apresentação inicial aqui do curso. Pois bem, a web, invenção do Tim Berners-Lee, já tem mais de 20 anos. Nem é muito tempo assim, em 20 anos. Acho que não há ninguém aqui com menos de 20 anos. Eu mesmo tenho mais que o dobro disso. Então, não é tanto tempo, nós sabemos. E eu quero caracterizar que não é tanto tempo, mas já tem muitas transformações. Né? E as transformações que a web proporcionou, e eu estou falando aqui de web, não estou falando de internet. Né? A gente gosta muito de fazer uma separação bem distinta de o que é internet e o que é web. Então, nós estamos falando aqui da camada de aplicações que a gente identifica como web. Claro, depende de toda a infraestrutura da internet. Mas a gente quer aqui focar o assunto web. A web, invenção do Tim Berners-Lee, é algo bem simples, que é a junção de 3 protocolos. Que também, os 3 que ele também esteve na origem deles. Né? O HTML, a linguagem de publicação de conteúdos, a linguagem de marcação de hipertexto, muito simples. Né? O HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, e o RI, que é o nosso pomo aqui importante, que a gente vai conversar bastante aqui no curso. A Bernadette certamente vai falar bastante depois também, coisas relacionadas a isso. O identificador uniforme de recursos na rede. A junção dessas 3 coisas é que compôs a web. E isso foi uma invenção do Tim Berners-Lee quando ele trabalhava lá no CERN, no Centro de Pesquisas de Energia Nuclear lá na Europa. Muito bem. Aqui é o mesmo lugar que construiu a maior máquina que se tem notícia que a humanidade já foi capaz de construir, que é aquele acelerador de partículas no subsolo europeu. Pois bem, a junção destas 3 coisas permitiu que a definição que o próprio Tim Berners-Lee usa de a web é um sistema de hiperlinks. O que é a web? A web é um sistema de hiperlinks. Este sistema de hiperlinks é que permitiu, em tão pouco tempo, tantas transformações de comunicação, de conexões entre as pessoas, de negócios, de compras pela web, de relacionamentos, de mobilização de movimentos. Ontem à noite nós quase brigamos
porque vocês sabem, o Brasil está vivendo momentos bastante sui generis, né, de mobilização de pessoas para a rua através da web. A web é um sistema de hiperlinks, a junção desses 3 protocolos. Também não vou estender, porque vocês conhecem, só quero trazer aqui um pouco essa concepção da web como um sistema de hiperlinks. E para ser assim, ela tem uma outra característica que é absolutamente fundamental no desenvolvimento da web e que a transformou no tamanho que transformou e que deu à internet toda essa popularidade que tem hoje, é que ela é um sistema aberto. Quer dizer, a web necessariamente é aberta. E nós defendemos a continuidade, a manutenção da web manter-se como um sistema aberto. E entendemos, inclusive, que o que possibilitou esta inovação é ela ser um sistema aberto. Esse diagrama aí é famoso, acha-se facilmente na internet, e aí a gente vê as diversas facetas, digamos assim, da web como um sistema de hiperlinks, como uma plataforma aberta, e a possibilidade de inovação e de publicação, de web das coisas. Agora se fala muito em web das coisas ou internet das coisas, a conexão através de mobiles, a conexão também quando se está em mobilidade, que é algo que, se nós pararmos para pensar, bom, a web há 20 anos, Tim Berners-Lee, lá no CERN, desenvolveu, o estudo começou a crescer, aí se falou muito em web 1.0, web 2.0, web 3.0, web semântica, a Bernadette vai falar bastante sobre isso, a linkagem não apenas de documentos, agora falamos em linkagem de dados, que é outro assunto que a gente vai abordar aqui nesse curso bastante, e essa diferença do que significa como salto na web de linkar, o que significou e como foi transformar a web de um sistema de linkagem de documentos para um sistema de linkagem de dados e agora para um sistema de linkagem de coisas. E o que esses conceitos todos estão envolvidos na hora que nós, inclusive, trabalhamos e desenvolvemos aplicações e sistemas para governos, para a sociedade, para uso, para comércio, para conversas, culturas, né, colocar as pessoas em conexão. Então, web, nós propugnamos manter a web aberta. E há uma tendência de fechá-la. Há uma tendência até de manter parte em segredo. E quando a gente fala em parte da web, a gente não está falando de pouca coisa. Né? Há uma questão, por exemplo, qual é o tamanho da chamada Deep Web? Qual é o tamanho da web profunda? Talvez o Google saiba, talvez o governo dos Estados Unidos da América. Nós, há 3 semanas, temos acompanhado toda essa discussão a respeito do PRISM, que o The Guardian, através de uma entrevista com um pequeno funcionário, né, terceirizado da CIA, denunciou do projeto PRISM e outros que tais. E isto coloca para nós uma questão que estamos aqui discutindo dados abertos e cabe-nos fazer a seguinte pergunta: dados abertos para quem? Dados linkados para quem? E essa pergunta ela é relevante na medida em que nós se considerarmos o seguinte: moro em São Paulo, trabalho no Comitê Gestor da Internet no Brasil, que discute, dentre outras coisas, política pública para a governança da internet, para o uso da internet no Brasil.
Estamos aqui no Montevidéu e estou aqui com vocês, vou ficar com vocês acompanhando aqui essas discussões, brasileiros, uruguaios e outros. Mesmo no Brasil, estou em São Paulo, Bernadette está no Recife. O mundo é grande, é bem grande. E eu estou falando de Brasil e Uruguai, que são também grandes, né? Há muitas pessoas, e hoje em dia todos têm dispositivos móveis, né, que utilizam para acesso à web aberta, né? Eu tenho refletido muito sobre isso e nem sei muito se estamos acessando uma web aberta, né? Porque esses aplicativos, tem uma infinidade de aplicativos que são muito úteis, mas, ao mesmo tempo, tem um sistema operacional vinculado a uma grande corporação, que é o Google, ou outra grande corporação, que é a Apple, ou outra grande corporação, que é a Microsoft, e todas estas são corporações americanas. Quer dizer, não quero aqui trazer uma teoria da conspiração, que sempre me acusa, Carlinhos, você está sendo uma teoria da conspiração. Bom, mas a gente acabou de ler no The Guardian, uma coisa assim, né? Então, quem é que está fazendo teoria da conspiração? Mas, e a cada vez mais nós estamos dependentes desses dispositivos que acessam a web, que acessam aplicações através da web, através da internet. Eu hoje, por exemplo, eu não uso relógio. Não uso relógio. E o meu pai, meu falecido pai, eu lembro, ele tinha um relógio do meu avô, que ele guardou. O relógio do meu avô, que era um relógio de bolso, daqueles que... Era bem bonito, né? Você pega assim a corrente e olha o relógio, tem uma correntinha assim, chique, né? Era bem bacana. E eu uso o relógio de bolso hoje, que esse é o meu relógio, né? Então, esses dispositivos, além de acessar a web, eles têm também esta característica de ter uma junção de N produtos digitais que estão vinculados a ele, né? Relógio, despertador. Aqui eu vejo os meus e-mails do meu trabalho. Aqui eu converso com a minha equipe de trabalho. Nós temos 5 pessoas e conversamos por aqui, pelo WhatsApp. Aqui eu acesso a web, aqui até posso desenvolver algumas aplicações. Tem GPS, eu me localizo no Uruguai, fiz tracei um percurso de onde eu estou, o hotel, até chegar aqui, e de fato funcionou. Há muitas funcionalidades interessantes. Mas há questões que são importantes e que precisamos debater para poder manter a web aberta. Quer dizer, há muito trabalho também de manter muita coisa em segredo ou mesmo manter espaços de invasão de privacidade das pessoas. Hoje a vida pessoal está muito vinculada a esses dispositivos. Hoje nossas relações comerciais estão muito vinculadas à web. Nossas relações profissionais. Toda a organização desta atividade, ainda que estamos aqui presencialmente, foi toda ela planejada através da web. E é muito sério quando vemos denúncias de governos e grandes corporações cruzando informações para que fins que nós nem sabemos. Então, manter a web aberta também significa fazer essa discussão. Vamos avançar, não posso demorar. Bom, é um pouco já o que eu disse, né? A web como o principal, hoje, grande instrumento de comunicação humana, comércio, intercâmbio de conhecimentos, e a nossa visão de que a web deve ser mantida aberta a todos, em todo o mundo, em todo o planeta. E a missão do W3C, e também do W3C do Escritório Brasileiro, é levar a web até o seu potencial máximo.
O W3C Brasil, o escritório brasileiro do W3C, nós chamamos W3C Brasil. Acho que não preciso perguntar se todo mundo sabe o que é o W3C aqui, né? Acho que não. Né? Acho que sim, né? Alguém não sabe o que é o W3C aqui? Não, né? É o tipo de pergunta que intimida, né? O W3C é o consórcio internacional que define os padrões da web, né? Há muita disputa lá dentro, né? Participam do W3C filiados. E quem se filia ao W3C? Organizações privadas, organizações do Estado, organizações de pesquisadores, né? Então, fundamentalmente, governo, empresas e academia. Dentro do W3C, portanto, todos os principais players do mercado de web são filiados. Oracle, Microsoft, Intel, grandes empresas de comunicação, BBC, né? grandes empresas da indústria, Boeing, por exemplo, é filiada ao W3C. Quer dizer, a web atingiu um universo de complexidade nas relações das pessoas e de como o mundo funciona, que a Boeing precisa estar afiliada ao W3C para definir os padrões da web. Que a gente não precisa fazer grandes ilações para perceber por que um avião deve ou não ter alguma coisa conectada na web, ou a produção dele, né? Pois bem, o W3C Brasil tem alguns filiados, né? Então, o Wagner, aqui nesse slide, pretende exatamente mostrar como é o ecossistema, né, do W3C, do Escritório Brasileiro do W3C Brasil, as relações que estabelece, né? Nós temos relações com estes membros, a Caixa Econômica Federal, o e-learning, que é uma escola de web no Rio de Janeiro, de desenvolvimento web no Rio de Janeiro, de programadores, programação web, uma escola pequena, mas filiada ao W3C. O NIC-BR, que é onde nós trabalhamos, o NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, é apenas um comitê, ele não tem personalidade jurídica, é uma reunião daquelas pessoas, daqueles representantes que eu falei aqui no começo. Mas, e para isso, ele precisa ter para operar as decisões que esse comitê, que essa reunião de pessoas delibera, há que ter uma organização que opere isso. Essa organização é o NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do .br. É uma organização sem fins lucrativos. A faceta mais conhecida dela no Brasil é o registro de domínios do .br. Todo o registro do .br é feito lá com a gente no NIC-BR. A PUC do Rio de Janeiro é filiada ao W3C, o SENAC de São Paulo, uma organização das empresas de comércio, que prestam muitos serviços, inclusive de educação, na web, educação de web também. O SERP, que é a empresa de serviço de processamento de dados do governo federal, um dos responsáveis aí pela maior volume de entrega de declaração de imposto de renda no mundo, também pela web, né? Lembrei de um comentário que eu vou fazer daqui a pouco. E algumas universidades federais que se filiaram à questão de um ano e meio para cá, a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Pernambuco. Temos relações com comunidades da sociedade civil, a Rede Nossa São Paulo, o Peumongers, que é um grupo em São Paulo, na verdade mais o grupo de São Paulo, dos desenvolvedores em Peu, e relações também na América, Laboratório de Cultura Digital, que é lá em São Paulo, e relações também na América Latina. Nós temos aqui o ONU-CEPAL, IDRC, a GSIC, né, que estamos aqui juntos nessa organização. Já fizemos diversas atividades com a GSIC. Bom,
está tudo aí, do governo, Ministério do Planejamento, o próprio Christian, que aqui está, é um dos nossos parceiros já de 4 anos aproximadamente. A Controladoria Geral da União, nós participamos do processo da primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, que é a Consocial. O governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui 2 representantes do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que estão aqui presentes, a Karen. A ABEP, a Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados na Área Pública. Eu estava falando do CERP, do Imposto de Renda, e lembrei do seguinte, até para retomar com a questão que eu estava trazendo antes. Né? Nós temos hoje, na web, o fenômeno das redes sociais. E nós estamos, e essa é uma questão importante quando se discute políticas públicas do uso da web e de governança da internet, e eu queria trazer para vocês uma reflexão que a gente vem pensando na nossa equipe onde trabalhamos. Nós temos a equipe de assessoria do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e nossa função é discutir e assessorar, né, o comitê e os conselheiros do Comitê Gestor nas principais questões de políticas de governança da internet no mundo e no Brasil. E nós estamos debatendo vários assuntos, neutralidade de rede, por exemplo. Eu não vou me alongar neles, mas aqui, tentar ficar de olho aqui na hora, que são o decálogo que eu vou falar nos slides seguintes. E a privacidade, direitos humanos na web, na internet, e diversos outros princípios que para nós são importantes. E eu queria trazer aqui a reflexão que eu tenho feito um pouco com vocês a respeito de não dar para a gente conversar sobre privacidade na web sem debater também a questão da identidade. Porque privacidade está relacionada à identidade. Há diversos trabalhos teóricos a respeito disso que eu não vou aqui me querer ser maior que o rei, imagina. Esse assunto tem sido debatido por filósofos e cientistas e ainda não há acordos. Mas, na questão da web e das redes sociais, ela é importante. Veja bem. Eu comentei num evento da Sociedade Brasileira de Computação em Brasília, que teve recentemente, o assunto da pauta era exatamente privacidade, e estava bastante vizinho da declaração de imposto de renda, e eu disse o seguinte: daqui a pouco nós vamos estar vivendo provavelmente a seguinte situação. A gente entra no site da web, da Receita Federal Brasileira, para declarar o imposto de renda, e encontramos uma página de aplicação web, desenvolvida pelos nossos colegas, né, que conhecemos, inclusive, essas pessoas que fazem essas coisas tão legais, né, bacanas, tal, algumas até bonitas, né, a gente fica encantado, nossa, que bonitinho que ficou, né? E encontram uma caixa assim: digite aqui o seu número de CPF, que identifica o contribuinte, ou faça login com a sua conta no Facebook. Está sendo bastante comum isso, não é? Quer dizer, então, que nós agora decidimos dar a guarda do processo de identificação na web para uma corporação que negocia nossas informações e, com isso, chega no tamanho que está, né? Pois bem. Voltando, então, aqui, dados abertos, o conceito de dados abertos envolve relações entre atores diferentes. Não basta apenas o governo publicar, que a gente está falando de dados abertos, fundamentalmente,
nós estamos falando de dados abertos governamentais. Não estamos falando necessariamente de dados abertos privados. Quer dizer, não é dados abertos não significa as pessoas divulgarem seus dados privados. Dados abertos, fundamentalmente, significam... não fundamentalmente, mas dados abertos... Quando falamos em dados abertos, estamos falando basicamente de dados abertos governamentais, dados abertos públicos, dados abertos de interesse público. Não necessariamente os dados abertos governamentais também são de interesse público, né? Para controle da sociedade daquilo que é público, né? E para eles serem abertos, nós distribuímos aí para vocês esse papelzinho, infelizmente somente em português, que nós produzimos. E aqui tem os 8... Nós traduzimos e produzimos esse panfletinho, né? Com os 8 princípios dos dados abertos da Open Knowledge Foundation e as 3 leis dos dados abertos governamentais, que se referem aos conceitos que estão envolvidos, que a gente vai conversar bastante sobre eles aqui, hoje e amanhã, que estão envolvidos até de como é que é a arquitetura do desenvolvimento de uma aplicação que envolve esse conceito de dados abertos. Então, o formato tem que ser aberto, ele tem que necessariamente possibilitar a reutilização para que novos significados na relação entre esses dados sejam possíveis. E esses novos significados são dados por terceiros, e não por quem ofertou o dado, né? Então, esse panfletinho aqui, nós fizemos até uma brincadeira com o jogo Tangram, que esse quadradinho aqui é exatamente o jogo Tangram, que vocês devem conhecer, é um jogo milenar chinês, com essas figuras geométricas que você possibilita fazer diversas outras, né? Então, é exatamente o conceito que a gente queria passar com os dados abertos. Uma vez publicados, eles possibilitarão novos significados, né, na medida que a interação entre atores diferentes acontece quando desenvolve aplicações, quando reutilizam esses dados e dão novos significados a eles. É simples, mas também é complexo. Como fazer isso envolve toda uma questão tecnológica e envolve, e nós sempre queremos lembrar muito isso, envolve necessariamente o estabelecimento adequado de relações sociais que permitam esta reutilização. Então, aqui temos um pouco tudo que está envolvido, digamos assim. Há toda uma questão tecnológica que envolve processos, inputs, outputs, seja por conta de software, seja por questões de hardware, conexões, internet, como é que eu compartilho isto com os diversos fins de compartilhar, para compartilhar, a manutenção disso. Bom, aqui está tudo, isso tudo será discutido aqui. Não tudo, porque nem dá tempo, porque é bastante, de fato, bastante complexo, né? Mas está muito bem sintetizado aqui nesse gráfico, né? E lá em cima, políticas públicas, legislação, regulação e governança, né? E aí eu queria lembrar, semana passada, nessas discussões a respeito do prisma de privacidade, eu vi uma entrevista do criador do PGP, criptógrafo, super interessante. Muitos de nós usamos o PGP como forma de assinatura digital, de criptografar mensagens, né? E ele, curioso que a resposta que ele deu, para mim fez muito sentido, de que os assuntos de privacidade
não serão resolvidos com tecnologia. A tecnologia não, segundo o criador do PGP, criptógrafo. Criptógrafo no mundo da tecnologia da informação e comunicação hoje. Não estou falando de criptografia da Segunda Guerra Mundial. Criptografia agora, com o uso desses recursos. Ele respondeu exatamente isso. A tecnologia existente hoje não dá conta de garantir a privacidade das pessoas. A privacidade só se resolve com política pública. Foi o que ele disse. A privacidade só se resolve com política pública. Então, por mais que muita gente questione a participação, a importância da decisão de políticas públicas, ela é fundamental para garantir os direitos dos nossos cidadãos, nós mesmos, né, a garantia de circular informação e saber que esta informação não está sendo utilizada com fins que nós não gostamos, para dizer o mínimo. Os assuntos que o The Guardian publicou, do PRISM e esta coisa toda de bisbilhotarem informações de terceiros, né? E esse conluio, que para mim, de fato, é um conluio, né, de governos com grandes corporações que tratam informações, coloca para nós que trabalhamos com dados abertos um alerta muito importante, que coloca para nós um alerta muito importante, que é o seguinte. Se a gente trabalha numa perspectiva local, é bastante evidente que dados abertos toda a filosofia dos dados abertos traz uma possibilidade de interação e de relações que se estabelecem na sociedade e na sociedade com seus governos locais, de troca de informação, né? Como alguns exemplos que eu já citei aqui, também não preciso nem dizer muitos, né? Vocês mesmos trabalham com isso, já conhecem isso, e o quão importante é esse fluxo, esse circular de informações no desenvolvimento local, na melhoria do acesso à informação dos nossos cidadãos, da nossa população, em todas as esferas da vida, educação, saúde, na relação com os governos, na declaração do imposto de renda, em tudo. Pois bem, na perspectiva local, de fato, a gente vislumbra grandes vantagens. Mas, na perspectiva global, há questões que nós precisamos começar a pensar. E o PRISM e essas denúncias trazem mais para perto da gente, coloca esses problemas aqui do nosso lado. E eu acho que tudo se resume com a seguinte indagação. Quem no mundo hoje tem capacidade tecnológica para cruzar todas essas informações? Quem no mundo hoje tem capacidade, recursos de processamento para processar todas essas informações? E estas são questões que se resolvem somente com política pública. Então, o Zimmermann está correto. E é bom que a gente faça esse curso em parceria com vocês aqui, com entes também governamentais e com a participação da sociedade civil. Estas questões são muito relevantes. E a implementação tecnológica de dados abertos, de internet das coisas, né? E IPv6, inclusive, está absolutamente relacionado a isso, né? A capacidade que nós vamos ter de poder numerar cada coisa existente no mundo e conectá-la com informações e metadados. Então, são questões que eu queria, aqui na minha introdução, colocar aqui
na mente de vocês. O próximo slide, a Carol vai falar um pouco aqui, então vou passar a palavra a ela. E depois desse próximo slide, a gente termina a nossa parte da manhã com o slide aqui dos endereços e e-mail. Obrigada. Bom, buenos dias, bom dia a todos. Eu vou pedir licença para falar em português também, aproveitar que a Jessica contratou excelentes tradutoras. Eu vou falar rapidamente desse slide e depois eu queria fazer uma pequena pausa para que cada um se apresentasse, para a gente também se conhecer um pouquinho melhor e a gente dar continuidade a essa introdução. Tá? Então, na realidade, aqui o Wagner queria contar para vocês um pouquinho dos projetos que a gente tem com outros parceiros no tema de dados abertos, né? Então, a gente tem esse projeto com a Unesco, que é uma parceria, a Controladoria Geral da União no Brasil. Ela tem interesse em disseminar os dados abertos também para os estados e municípios, porque atualmente está bem focado no governo federal. O Christian pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente tem esse projeto, inclusive, de capacitação para capacitar governos subnacionais em relação à utilização de dados abertos. É claro que esses questionamentos que o Carlinhos colocou, eles estão em pauta também, né, não só na sociedade civil, mas nas instituições públicas brasileiras, e acredito que aqui no Uruguai também, né, por pouco que eu conversei com o pessoal da GESIC sobre isso. A gente tem uma iniciativa interessante que não é totalmente governamental, então ela é com uma organização não governamental, a Rede Nossa São Paulo, e é a primeira ONG que abriu seus dados. Então, tem esse outro lado da sociedade civil, poder abrir seus dados. E a gente tem o projeto Open Data for Development, que culminou na nossa participação aqui hoje, nessa capacitação. Tem diversos produtos, tem o site do OD4D, que é um site trilingüe, português, espanhol e inglês, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, até porque eu quero repassar o programa do curso, ver se alguém tem alguma dúvida. E a gente tem a conferência, que eu espero que todos vocês participem, que vai ser agora na quarta e na quinta-feira, realizada aqui no Radisson. Eu não sei se o Carlinhos quer complementar algo. Tá. Se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês não queiram perguntar agora, tem o e-mail do Wagner, do Carlinhos, eles estão à disposição também. E eu queria fazer essa breve pausa para vocês se apresentarem, para a gente se conhecer um pouquinho melhor antes de dar continuidade. Então, vamos começar por aqui? Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabricio Álvarez, pertenezco al grupo de tecnología de AGESIC. Y bueno, y nosotros básicamente estamos en la parte tecnológica, valga la redundancia, de varios de los proyectos de la agencia. Uno de ellos es el proyecto de datos abiertos, en particular, bueno, datos Google y catálogo de datos. Bom dia a todos, eu sou o Vitor Pimenta, eu sou coordenador do Programa de Acesso à Informação e Transparência Pública no Ministério da Justiça do Brasil. Lá no Ministério a gente tem desenvolvido bastante essa política de dados abertos, tem uma orientação do ministro, da secretária executiva de encampar essa política, né, e promover a abertura de dados em formatos abertos das bases de dados do Ministério, que são muito ricas. Estamos nesse processo, é difícil, mas vamos adiante. Mi nombre es Natalia Hernández, yo formo parte del equipo de la empresa Teamsoft y nos presentamos el año pasado en la categoría prototipos con un sistema, Mi Canasta se llama, que recibimos el primer premio utilizando los datos abiertos de precios al consumidor y bueno, queríamos seguir trabajando en el tema, por lo tanto, por eso estamos acá. Hola, mi nombre es Adriana Redín, soy del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Cómputos y bueno, estamos embarcando una reingeniería de procesos y sistemas y la parte de datos abiertos que la vamos a tener en cuenta en esta temporada. Buenos días, mi nombre es Siri Montes de Oca, trabajo en el municipio de Maldonado y hemos liberado cuatro datos abiertos de nuestros trabajos. Y bueno,
nos encontramos también haciendo un poco de software para liberar datos abiertos. Buenos días a todos, mi nombre es Héctor Bonilla, yo soy consultor de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías en Colombia. Soy líder de algunas iniciativas como Cero Papel en la Administración Pública, el desarrollo de hackatones, soluciones móviles con datos abiertos, y estamos en la definición de la política pública y en la implementación de la iniciativa para las entidades públicas. Buenos días, soy Ricardo Schreiber de la Dirección Nacional de Catastro, del área informática. Estamos considerando también la utilización de datos abiertos y su publicación en el marco de nuestra actividad. Buenos días, soy Etel Tuset, trabajo en el área informática de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, estamos relacionados con el sitio web, estamos embarcándonos en un proyecto de rediseño del sitio y tener en cuenta también datos abiertos a ver qué podemos publicar. Hola, Gregorio Álvarez, de ANECO Aysén. Nosotros estamos intentando juntar la información de los descentralizados para gestionarla y ver cuál es útil a la población. Hola, buenos días. Mi nombre es Ania Calderón. Yo soy parte de la Coordinación de Estrategia Digital que forma una nueva área dentro de la Oficina de Presidencia en México y llevo un área que se llama Innovación Digital. Actualmente estamos creando la nueva iniciativa de datos abiertos e incluso un nuevo portal. Hola, buen día. Mi nombre es Gustavo Suárez. Trabajo en AGESIC desde hace un año, específicamente en el proyecto de datos abiertos. Y bueno, estamos liberando el catálogo, la nueva versión este año, y estoy trabajando con Victoria, que es la gerente del proyecto. Hola, buen día. Mi nombre es Victoria Koster y trabajo con Gustavo. Estamos llevando adelante el proyecto de datos abiertos en Uruguay. Hola, mi nombre es Silvia de Rosa, trabajo en AGESIC, en Ciudadanía Digital, en el Observatorio de la Web y especialmente en accesibilidad web, y lo que mucho de nuestro trabajo es brindar apoyo a los organismos que van a desarrollar nuevos portales. Por lo tanto, apoyamos mucho con el proyecto de datos abiertos. Buenos días, soy Rosana Ginocchio, trabajo también en AGESIC con Silvia y los dos compañeros, Gustavo e Victoria. Eu sou a Selma, do W3C Brasil, sou assistente de projetos, do apoio aos projetos de dados abertos, Open Web Plataforma e de acessibilidade também. Bom dia, meu nome é Alexandre Gomes, eu sou de um grupo lá do Brasil chamado Transparência Hacker e tenho também uma empresa que trabalha junto ao governo federal com o propósito de usar a tecnologia da informação como mecanismo de transformação social. Meu nome é Juliana, sou subchefe de transparência da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, coordeno a implantação da Lei de Acesso à Informação e a abertura dos dados governamentais no Estado e também o incremento do controle social. Bom dia a todos. Meu nome é Karen Lopes, trabalho no governo do Rio Grande do Sul, trabalho na empresa de TI, de Tecnologia da Informação do Estado. Trabalho com dados abertos desde 2009 e a gente tem um trabalho muito intensivo junto ao W3C, né, um protocolo que a gente tem várias iniciativas no Estado de liberação de dados, maratona hacker, e a gente tem se debruçado nesse tema, né? E a gente está aqui porque a gente ainda tem muito que aprender sobre o tema, muita coisa para fazer ainda. Bom dia, mi nombre es Carlos Berruti, soy director de informática del Ministerio de Turismo y Deporte y hace poco comenzamos con el camino de abrir nuestros datos. Vinimos a aprender, a conocer un poco más del tema. Hola, buen día. Mi nombre es Lelio Di Jerónimo, soy gerente de informática de Fundación Avina. Trabajamos en Latinoamérica con proyectos sociales
generalmente integrando la sociedad civil, el gobierno y las corporaciones, tradicionalmente en métodos offline, y recientemente estamos empezando a integrar las tecnologías para apalancar el cambio social en Latinoamérica, y por eso el área de tecnología está empezando a participar en los proyectos. Buenos días, mi nombre es Alejandro Peón. Junto con mi hijo hicimos un equipo que ganó la Hackathon Desarrollando Latinoamérica del año pasado, tanto a nivel nacional como regional. Presentamos el prototipo en dataidea.org, también obtuvimos un premio y bueno, nos invitaron a participar. El proyecto se llamaba Tu Huerta, manejaba datos abiertos, nos enloquecimos para scrapear los datos y poder ponerlos, y bueno, creo que espero poder aprender algo más para poder trabajar con datos abiertos. Si hubo que scrapear, no estaban tan abiertos. Buenos días, mi nombre es Lorena Echeverri, soy docente de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Computación. Trabajo dentro de un grupo de investigación que se llama Concepción de Sistemas de Información, y trabajamos en temas relacionados con integración de datos y web semántica. En particular, yo estoy haciendo mi doctorado en publicación de datos multidimensionales usando RDF y Sparkle y tecnologías de la web semántica abiertas. Y bueno, además de eso, yo colateralmente, pero Fernando Carpani, por el Instituto de Computación, estuvo participando bastante fuertemente en los comienzos del grupo de trabajo de la GESIC para datos abiertos de gobierno, dando la visión un poco desde el punto de vista de la facultad. Hola, buen día. Soy Verónica Saidar, trabajo en la Intendencia de Montevideo. Y bueno, la idea es aprender un poco más de datos abiertos. Ya existe un grupo que trabaja en eso y bueno, incorporarme en esse grupo. Olá, bom dia. Meu nome é Valdir Lamana. Eu trabalho numa empresa de TI do governo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Estamos buscando agora com o novo governo a abertura de dados e buscando o apoio da W3C do pessoal. Bom dia, meu nome é Juliano. Eu trabalho na Secretaria Executiva do Comitê Gestor da Internet no Brasil, junto com o Carlinhos. E na quarta-feira eu vou moderar uma mesa sobre dados abertos e bases estatísticas de institutos nacionais de estatística. Antes de prosseguir com a apresentação introdutória de dados abertos, uma continuidade do que o Carlinhos estava dizendo, eu queria só ressaltar para vocês que esse link que eu mandei por e-mail, não sei se todos receberam, se alguém não recebeu, depois me peça que eu envio, tem aqui o programa completo do curso e tem alguns links interessantes que vocês podem ler até para ter mais questionamentos durante as apresentações. Então, tem alguns posts. Aqui, por exemplo, a Bernadette, depois do coffee break, vai falar um pouquinho sobre gerenciamento do ciclo de abertura de dados. E tem um post bem legal que a Iaso, que trabalha conosco lá no W3C, escreveu, que vocês podem dar uma lida. Só um exemplo. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade para debruçar sobre o site. Tem outras informações sobre dados abertos também. O mais importante é que é um site colaborativo. Então, quem tiver interesse em colaborar com os trabalhos que vocês já têm feito sobre dados abertos, inclusive para interagir com outras pessoas que já trabalham na área, vocês podem fazer um login, é um WordPress básico. Se tiver alguma dúvida, também a gente pode ajudar. E escrever posts, fazer comentários, para realmente ter uma interação na comunidade latino-americana sobre o tema. Tá? Quero que vocês fiquem muito à vontade para me interromper a qualquer momento, fazer qualquer pergunta ou algum comentário que vocês julguem pertinente. Na realidade, é mais uma continuidade dos questionamentos que o Carlinhos fez. Ele sempre vai para um lado mais filosófico do que eu costumo ir. Mas a gente tem esses 5 questionamentos bem básicos que eles parecem muito simples, mas, na verdade, não são, né? Porque
vocês que já estão trabalhando nessa área e que já tentam publicar os dados, ou que já, enfim, às vezes estão até adiantados, sabem que não é trivial publicar e reutilizar dados em formato aberto. Então, a primeira pergunta é: quais dados que nós queremos publicar? Em qual formato publicar? E qual é a prioridade? Né? O que eu faço primeiro? Primeiro eu publico tudo em PDF, depois tento alterar para outros formatos, ou eu tenho que partir de um princípio que, no mínimo, tem que ser software livre, então tem que ser minimamente um CSV? São questionamentos muito básicos que quem começa a trabalhar com publicação de dados e quer transformar os dados em formato aberto se depara. Então, é importante ter isso em mente e pensar desde o início quais são as diretrizes e como trabalhar com isso. E aí tem diversas estratégias que podem ser seguidas. E a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência como W3C Brasil e, de alguma forma, isso pode ajudá-los de alguma maneira. Então, como fazer, como publicar esses dados de fato, e daí a gente tem essa parte de capacitação e toda a parte de publicação mais técnica e toda a explicação que a Bernadette vai dar da coleta, da web semântica. E por fim, o Christian, no final, vai contar um pouco para a gente de como está a discussão em relação às licenças de dados abertos, né? Isso é uma discussão ainda muito incipiente, mesmo no Brasil, e que tem muito a avançar. Então, a gente tem que ficar com essas 5 perguntinhas o tempo inteiro em mente, pensar em como respondê-las e como realmente atuar para resolvê-las. Como eu já disse, tem a parte de capacitação, que nos ajuda muito a responder alguma dessas questões. Especificamente no projeto do OD4D, tem um dos produtos é uma consultoria. Então, nós tivemos a oportunidade, inclusive a professora Bernadette foi a El Salvador e Costa Rica capacitar e também ajudar esses 2 governos a pensar numa estratégia de publicação de dados e muito mais até de políticas públicas, né? Como o Carlinhos já comentou anteriormente, não é simplesmente uma questão tecnológica, que é ótimo que a maioria de vocês aqui estão dentro do governo, então já tem toda a visão interna. Tem um outro ponto importante que começa a ser debatido, aí se o Alexandre quiser dar uma palavrinha depois, sobre o desenvolvimento de aplicações com dados abertos como negócios, né? Como utilizar os dados abertos para gerar dinheiro. E entra naquele slide que o Carlinhos mostrou anteriormente, da cadeia de valores dos dados abertos, que ela ainda está se formando, não está formada. Então, tem todo um questionamento do que compõe essa cadeia de valores, quais são os atores envolvidos, como ela está sendo formada, e, principalmente, ela ainda está em formação. Então, nós todos aqui somos atores no processo que estamos influenciando a formação dessa cadeia de valores. Uma outra pergunta, outro questionamento que a gente tem que ter em mente é que os dados abertos, como ainda é uma questão nova a ser tratada, qual é o custo ou como nós podemos cobrar por esse uso, se é que é possível, né? E aí volta-se ao questionamento que o Carlinhos fez sobre o Google, o governo americano, são eles que têm todos os dados, né? A gente pode ter mais dados, a gente pode abrir mais, ter mais conhecimento. Entra em questionamentos como a informação significa poder. Eu acho que tudo isso a gente tem que ter em mente também para pensar em publicar, em usar dados abertos. E, enfim, o uso é gratuito ou não? A gente cobra-se por publicação, por anúncios ou não? Né? E as licenças, como eu disse, são questões muito incipientes. Ainda está se começando a trabalhar questões das licenças de dados abertos,
mas é algo que tem que andar em paralelo. Não dá para simplesmente pensar em abrir os dados e não pensar em licença nenhuma, em qual licença usar, e especialmente a questão da privacidade, né? Porque é o indivíduo que está ali se expondo ou não. Como que a gente lida, né, com a privacidade de cada um? Bom, esse aqui eu vou pular, porque o Carlinhos já falou, e vou contar um pouquinho para vocês da experiência do governo brasileiro em relação especificamente à lei de acesso. Eu sei que os brasileiros que estão aqui estão cansados de ouvir o Vitor que está no governo, as meninas do Rio Grande do Sul, mas não sei se todos os uruguaios conhecem essa experiência. Acho que é uma experiência bem rica, porque na formulação da lei de acesso teve a participação intensa da sociedade civil. Quem comandou isso no Brasil foi a Controladoria Geral da União, e a lei ela foi sancionada em novembro de 2011, mas ela só foi promulgada, entrou em vigor em maio do ano passado. Então, há pouco tempo, várias, não só manifestações, mas também vários eventos foram promovidos no Brasil para comemorar um ano de lei de acesso, mas principalmente para debater sobre a efetividade dessa lei durante um ano que esteve em vigor, né? É uma lei que, como a gente diz em português, entre aspas, é uma lei que pegou. Então, é uma lei que os cidadãos eles se apoderaram dela, eles fazem uso, mas ainda é parte pequena da população brasileira que sabe o que é a lei de acesso e sabe fazer uso dela. Em relação aos dados abertos, por que eu estou falando dessa lei, né? Por que é uma lei importante? Porque, especificamente no artigo 8º, é uma lei que ela cita que os dados eles precisam ser divulgados e publicados na internet. E eles precisam estar em formato aberto. Então, inclusive, foi um trabalho específico do Wagner e do Carlinhos, na época da elaboração da lei, para inserir esses artigos, né, o artigo 8º e os parágrafos 2º e 3º, especificamente, na lei, para que facilite a abertura de dados com embasamento legal. Porque isso faz toda a diferença, né? Porque antes da lei de acesso, o padrão de resposta, em geral, dos governos e de qualquer instituição pública, não, a gente não pode, né, não podemos entregar essa informação, é uma informação restrita, enfim. E, a partir da entrada em vigor da lei de acesso, é o contrário. A regra é que toda informação deve ser pública, com raríssimas exceções. Nós sabemos que, na prática, não é o que acontece, né? É um trabalho árduo, diário, especialmente aqui quem está no governo sabe da dificuldade. Então, tem um trabalho muito intenso, tanto dentro do governo. A Juliana, no Rio Grande do Sul, trabalhou muito com a disseminação da lei, capacitaram, né, muitos governos, muitos municípios lá no Rio Grande do Sul, enfim. E tem esse trabalho diário, tanto dos governos estaduais e mesmo do governo federal, quanto dos cidadãos. E debateu-se muito agora, no dia 16 de maio, sobre a efetividade da lei. É claro que o cenário ele não é imensamente positivo, mas é um cenário bom, que tende a melhorar. As pessoas estão se apoderando de fato, estão fazendo uso da lei para conseguir mais informações. Por outro lado, a gente tem um trabalho, entre aspas, de background, né, que seria ajudar na parte de tecnologia para capacitar justamente as entidades governamentais para como disponibilizar esses dados na web, especialmente em formato aberto. Então, tem todo um trabalho do governo, né? O Ministério da Justiça tem um trabalho interessantíssimo nisso, a Controladoria Geral da União tem feito esse trabalho, que é uma junção da parte legal, desse embasamento da lei de acesso, para conseguir, ao mesmo tempo, capacitar
e tentar responder algumas daquelas questões iniciais, que são muitas delas bem complexas, de como fazer a abertura de dados. Porque os municípios, principalmente os estados que têm uma estrutura maior, torna-se um pouco menos árduo. Mas tem municípios no Brasil que são muito pequenininhos e que mal conseguem implementar a lei de acesso, que está colocar os dados na internet, na web, e deixá-los abertos. Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Aí eu coloquei para vocês que o Christian tem muito mais conhecimento para falar do portal de transparência, porque, em paralelo, eles fizeram dados.gov, né? Mas o portal da transparência ele foi feito para colocar para a lei de acesso, e o cidadão ele tem a oportunidade de fazer os pedidos de acesso à informação pelo portal. Então, ele se inscreve, faz o pedido da lei de acesso e tem uma interação com aquele servidor público que é guardião daqueles dados naquele momento, daquelas informações. É claro que as informações disponibilizadas em dados abertos ainda são muito poucas. Então, tem um processo muito inicial de disponibilizar as informações em dados abertos. Por outro lado, tem informações que não estão em dados abertos, às vezes estão até em papel, mas que estão sendo disponibilizadas. Então, já é um avanço com a lei, porque as informações estão, pelo menos, chegando aos cidadãos. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a experiência que a gente tem no Brasil para responder a primeira pergunta que eu coloquei, né? Quais dados abrir? Então, desde o início, né, do W3C no Brasil e do início da conversa sobre dados abertos, criou-se um grupo de trabalho que envolve sociedade civil e governo. Qual que é a ideia desse grupo de trabalho, que a gente tem diversos participantes do governo brasileiro aqui? A gente reúne os representantes do governo, a gente, W3C, como um facilitador, né, e de formação desse grupo, e faz contato com outras entidades da sociedade civil, desde organizações não governamentais, empresas, academia, desenvolvedores que demandam os dados. Então, qual é a ideia? Que essas pessoas se reúnam, né, fisicamente, que estejam lá juntas, discutindo quais dados são necessários e quais dados podem ser abertos. E é interessante que é um grupo que começou lá em 2011, e, naquele momento, se construiu uma matriz de prioridade com aquelas pessoas que participaram. Eram cerca de 40 pessoas, acho que a Karen estava lá, né, o Valdir também. E, então, teve esse diálogo, governo e sociedade civil. A sociedade civil demandando os dados, quais dados nós queremos como sociedade civil ali presente. Claro que não eram representantes da sociedade civil, mas sim algumas instituições. E, por outro lado, os representantes do governo disponibilizando quais dados eles poderiam abrir. Então, foi uma negociação bem interessante e se chegou a uma matriz de prioridade. Essa matriz ela teve como meta ser implementada. Nós conseguimos implementar a abertura de dados da Secretaria de Segurança do governo do Rio Grande do Sul, que era uma das metas, né? E para a abertura desses dados, para a gente ter um produto, para mostrar a importância de abertura, nós fizemos concurso de aplicativos para que se mostrasse como pudessem ser utilizados esses dados. Tem um aplicativo interessante que foi construído no FISLE do ano passado, eu vou mostrar para vocês rapidamente, que é o Retrato da Violência. Não sei se vocês já conhecem. O vencedor do concurso, ele usou esses dados da Secretaria do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Segurança, e ele criou esse aplicativo, que é muito simples, mas que é muito didático, porque ele nos mostra quais são as cidades mais violentas, violência contra a mulher,
tá? Especificamente, e tem todas as estatísticas, mas é um aplicativo que ficou muito didático, porque é diferente, né? Você olhar os dados brutos e ter algo assim fácil de navegar. Então, esse é um exemplo de um dos aplicativos que a gente criou. Recentemente, nós fizemos um concurso em parceria com o pessoal do Ministério da Justiça. Também alguns aplicativos interessantes foram criados. Depois a gente pode passar o link para vocês darem uma olhada. Mas é mais para dar um exemplo do que pode ser feito com dados abertos, especialmente quando existe essa conversa, esse diálogo entre governo e sociedade civil, né? É um diálogo que ele deve ser contínuo. Então, eu estou contando essa experiência para vocês, porque é uma oportunidade também de criar isso aqui no Uruguai e em outros países, né? Tem Argentina aqui, México, Colômbia, e é uma iniciativa que ela não precisa necessariamente ser coordenada por um ente da sociedade civil, como é no caso do Brasil. Inclusive, nós dissipamos, digamos assim, algumas iniciativas, e o próprio governo do Rio Grande do Sul criou o que a gente chamou de Comitê Gaúcho dos Dados Abertos. Então, a Karen e a Juliana, elas coordenam pelo governo, mas a sociedade civil participa da mesma maneira. Então, é legal que a gente teve essa experiência positiva de verificar que não precisa ser necessariamente a sociedade civil convocando. O governo também pode convocar esses grupos e pode tirar proveito disso de uma maneira muito positiva. Aí tem um histórico do que eu contei para vocês, que teve esse primeiro encontro, depois foram estabelecidas prioridades, enfim, já contei isso para vocês. Essa divisão, né, do Comitê Gaúcho, teve o Comitê Pernambucano, e tem algumas outras atividades que eu vou falar para vocês, mas a gente chegou num momento desse grupo de trabalho que ficou quase mais de ano sem ter uma reunião nacional, um encontro nacional desse grupo. Por quê? Porque nós percebemos que seria mais produtivo e interessante fazer reuniões pontuais locais. Também foram feitas reuniões temáticas no tema de saúde e educação, que foi uma demanda no encontro nacional que nós fizemos em abril de 2012. E foi uma experiência que não teve tanto sucesso quanto os grupos estaduais, porque a gente viu que é mais efetivo dividir, focar no governo do estado, focar no município, do que fazer por temas. Mas, por outro lado, o grupo nacional ele está pedindo outra reunião, porque teve todo esse ano de lei de acesso à informação, né? Muita coisa mudou e muitas discussões estão vindo à tona em diversas listas de e-mail, em diversos encontros. Então, nós vamos ter um próximo encontro, a pedido dos participantes desse grupo, porque uma das ferramentas que a gente usa para se comunicar com esse grupo, que hoje deve ter em torno de umas 60, 70 pessoas que participam, é uma lista de e-mails. A gente sabe que hoje em dia pouca gente lê todos os e-mails, né? Mas, por enquanto, tem funcionado. Tem funcionado porque, inclusive, não tem aquela enxurrada de e-mails, são questões bem pontuais. E, em agosto próximo, nós devemos fazer uma outra reunião desse grupo nacional. Então, se alguém tiver interesse em participar e, enfim, visualizar como é essa reunião e para ter essa experiência, já estão convidados, é só me dizer. Enfim, desse grupo de trabalho surgiram algumas outras atividades relacionadas a dados abertos, que a gente trata como paralelas, mas elas têm todo um esforço de diversos participantes desse grupo. Então, nós participamos da Conferência Livre para Dados Abertos. Na verdade, o grupo organizou essa conferência, esse grupo GT de Dados Abertos, né, que a gente chama, e que é uma conferência que foi prévia à Consocial. A Consocial, rapidamente, é uma conferência para controle social realizada pela Controladoria Geral da União, controle e transparência.
E previamente a essa conferência, que aconteceu no início de 2012, em maio de 2012, fizeram-se algumas conferências livres. Cada um podia organizar a conferência que quisesse. Nós organizamos uma de dados abertos, que inclusive culminou nesse folheto que vocês têm em mãos, esse aqui, com as propostas que a gente aprovou na conferência. Então, teve uma maior divulgação do que são dados abertos, as pessoas começaram a entender melhor. Inclusive, essa parte da frente, que explica o que são dados abertos, está em português, peço desculpas por isso, ajudou aos participantes dessa conferência na Consocial, porque, imagina, tinham pessoas lá que nem têm acesso à internet, por incrível que pareça. Então, pessoas de todo o Brasil começaram a entender um pouquinho, pelo menos, que existe o conceito de dados abertos. E, além disso, tem a OGP, que, para quem não conhece, é a Parceria para Governo Aberto. Amanhã, durante a conferência, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai ter uma sessão específica, acho que no final da tarde, sobre OGP e dados abertos, ou dados abertos na OGP. É uma parceria para governo aberto, criado pelo Obama em 2011. Ele convidou a presidenta Dilma, né, presidente do Brasil, para integrar essa parceria e começou com 8 países, atualmente são 58. E tem alguns critérios para entrar na parceria, tem toda uma questão de transparência, controle social, eles pedem uma participação cidadã e atualmente existe inclusive uma confusão entre o que é a OGP, qual a função dos dados abertos na OGP. Tem gente que confunde, que acha que a OGP já é uma premissa da OGP, dados abertos. Então, é algo que está em pauta também para discutir. E um pouco mais da nossa experiência lá também no W3C são as publicações que vocês têm em mãos também e estão disponíveis na internet, no site do W3C. Também posso disponibilizar o link, que são esses manuais, né, de dados abertos para o governo e dados abertos para os desenvolvedores. Na verdade, os manuais são traduções da Open Knowledge Foundation, editadas, então tem algumas questões brasileiras que foram colocadas nesses manuais, e eles estão, na verdade, já precisando de uma atualização, porque eles foram publicados em 2010, Carlinhos, os manuais? 2010, 2011, enfim, já se passaram 2 anos, mas ainda tem muitos conceitos que vocês podem utilizar desses manuais. E os 8 princípios o Carlinhos já falou, o folheto eu também já falei. E essas atividades eu também já comentei lá atrás. E aí tem alguns desafios. Antes de entrar nesses desafios, eu queria só fazer um breve comentário sobre os hackathons, né? Porque nós passamos por um período no W3C de amor e ódio aos hackathons. Porque, na realidade, a gente começou a perceber que os hackathons, ou seja, um encontro de pessoas que vão lá desenvolver por 1 ou 2 dias no máximo, eles não têm efetividade. Porque são construídas aplicações ou aplicativos muito rapidamente. Em geral, as pessoas constroem eles só na hora mesmo, não teve uma organização prévia, e é muito difícil dar uma continuidade para isso. Então, nós percebemos que é muito mais efetivo para promover e ter algo mais sustentável, fazer concursos. Então, concursos que tenham uma durabilidade muito maior, o tempo de concurso é no mínimo de 2, 3 meses, e depois tem um incentivo, de fato, para manter esses aplicativos, né? Então, recentemente, como eu já comentei, teve o concurso em parceria com o Ministério da Justiça lá no Brasil. Agora, nós fizemos pelo OD4D um concurso de softwares que vieram aplicativos interessantes, porque a gente, no edital, nós permitimos que os aplicativos já tivessem sido desenvolvidos e que eles fossem aprimorados. Então, o incentivo é que eles realmente fiquem sustentáveis, permaneçam e não se percam ao longo do tempo. Porque tem 2 problemas. Um problema é se a base de dados não é atualizada, é um grande problema.
E o outro é se o aplicativo não se sustenta por falta de grana mesmo, por falta de dinheiro daqueles que desenvolveram aquele aplicativo. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente, tem que pensar como sustentar esses aplicativos e melhorá-los, né? Porque também é uma outra questão os aplicativos eles acabam começando não necessariamente excelentes, mas eles podem ficar muito bons e serem usados de fato pela sociedade. Por fim, os desafios, né, que a gente tem para enfrentar, que eles questionam algumas das questões colocadas lá no início da minha fala, que é conscientizar primeiro, né, essa questão dos dados abertos. Muita gente, a maioria, na verdade, da população, não sabe nem que existem dados abertos, que só o conceito de dados abertos. Então, é conscientizar as pessoas de que existe isso, existe essa possibilidade, que é possível abrir os dados, deixar em formato aberto e capacitar tanto o governo quanto a sociedade civil. Daí é um trabalho que a gente chama vocês para fazerem também, né? Vocês, como principalmente a maioria daqui do governo, conseguir levar isso adiante para os seus parceiros dentro do governo, fora do governo, conseguir promover essa capacitação. Um dos motivos que a gente articulou com a GESIC, a gravação desse curso, é justamente disponibilizar isso online para que mais gente possa entender esses conceitos e possa aprender, inclusive, como publicar os dados. Revisar esses processos, né, de publicação e reutilização dos dados, como que esse processo é feito, o que pode ser melhorado, o que eu falei lá atrás. Então vamos simplesmente publicar em PDF e daí ver o que faz? Ou não, vamos criar antes uma estratégia, começa primeiramente a publicar em CSV e finalmente a gente vai chegar no Linkedera, vai usar conceitos da web semântica. Como fazer isso, né? Rever isso, rever os processos é importante, está sempre atualizando. E essa grande necessidade que nós temos de tirar do manual, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios atualmente, a gente tem diversas ferramentas para serem utilizadas, e como que nós podemos fazer o uso mais automatizado, né? Não precisar ser tão manual o processo e cada vez mais automatizar com o uso de diversas ferramentas que nós temos, que a Bernadette vai contar mais um pouquinho para a gente. Ter um marco teórico referencial também é importante, né? Ter todos nivelados com um conceito, saber exatamente do que estamos falando, que são dados abertos de fato, né? Para daí sim poder melhorar o processo a cada dia. E ter um pacto em relação aos dados abertos, em relação ao governo e sociedade, né? Porque naquele grupo de trabalho, um dos grandes pontos positivos e que nos ajudou muito, mesmo antes da Lei de Acesso à Informação, foi ter um pacto, de fato, entre aqueles membros do governo que estavam lá na reunião e os membros da sociedade civil. E o marco regulatório, que ele está sendo criado, né? Assim como essa discussão de privacidade e proteção dos dados, o que no W3C nós chamamos de Do Not Track, né? Que inclusive, existe um grupo de trabalho especificamente sobre isso, porque é uma questão que, de novo, tem que andar em paralelo. É isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma intervenção a fazer. Senão, a gente pode tomar um café, uma água e voltar daqui a pouco. Não? Então tá, vamos para o café e para a água. Obrigada.